Bom dia, seja bem-vindo aí nessa nossa live, né? Hoje, quarta-feira, mais um dia, né? Mais um dia às 8 da manhã, sob as misericórdias de Deus, porque a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e nós temos o privilégio de lermos a palavra do Senhor. E a leitura para hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 16, que diz assim, ó: E reuniram-se em volta dele fariseus e alguns dos escribas, que tinham ido ou tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, o repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E, quando maldisser ou o pai ou a mãe, deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que podeis aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja bem, Jesus aqui, ele é cercado por fariseus e escribas, né? Uma primeira coisa que eu gostaria de ver com você aqui é o seguinte: o grupo dos fariseus se dividia em dois grandes grupos. Os fariseus não eram homogêneos, né? Eles se dividiam em dois grandes grupos. Claro que poderia ter entre esses dois grandes grupos outras divisões, mas as principais eram os discípulos de Hilel e os discípulos de Shammai. Os discípulos de Hilel eram fariseus moderados. Então é o pessoal, por exemplo, que fala que o homem podia abandonar uma mulher por qualquer motivo. A mulher fazia um arroz mais empapado ou queimado, o sujeito tinha o direito de mandá-la embora e não dar nada a ela. Então eles eram moderados e às vezes até extrapolavam essa moderação, chegando mesmo a ser bem liberais, né? E, por outro lado, você tinha o grupo do Shammai. O grupo do Shammai, do judeu Shammai, que criou esse grupo, era um grupo mais radical. E era esse grupo mais radical que perseguia Jesus. É por essa razão que você vai ver Jesus almoçando na casa de algum fariseu e sendo perseguido por outro tipo de fariseu. Os fariseus moderados, eles se aproximavam de Jesus. Os fariseus hilelitas, né? Eles se aproximavam um pouco mais de Jesus por causa da linha moderada com as quais eles lidavam com a vida, né? A maneira como eles liam o texto. E os fariseus radicais sempre colocavam Jesus à prova, inclusive para ver se Jesus seguia a linha mais moderada. Lá no capítulo 19 de Mateus, quando eles perguntam assim: é lícito abandonar uma mulher por qualquer motivo? Quem pergunta isso certamente era um fariseu da linha chamaíta, um fariseu mais radical, porque ele queria saber o seguinte: será que o que eles pregam é melhor do que a gente prega? Eles estão certos, a gente está errado? O que o senhor diz sobre isso? Porque eles queriam ver qual linha Jesus seguia, né? Moderado ou radical. Mas Jesus tinha sua linha própria, né? Jesus era o seu próprio... Ele fala assim: as pautas que eu defendo, a causa que eu defendo, vem do alto, não é minha. Então ele tinha sua própria linha, ele não seguia Shammai ou Hilel. Mas eles queriam encaixar Jesus em alguma posição dessa. Só para você entender esse ponto. Outro pessoal que procura Jesus aqui no versículo 1 eram os escribas. Os escribas eram os tradutores, né? Eram as pessoas que dedicavam a vida dioturnamente estudando os textos antigos, os textos sagrados, né? E eles criavam, em cima desses textos sagrados, normas. A lei de Moisés
ela teve algumas variações. Como eu já falei algumas vezes aqui, Moisés coloca 10 mandamentos, decálogo, né? E a partir desses 10, há muitos desdobramentos acontecendo até chegar em 613 normas que têm que ser cumpridas, que tinham que ser cumpridas para agradar a Deus. E aqui a gente vê um caso semelhante a ele, um caso desse, né? Que Jesus fala assim: vocês estão invalidando a lei de Deus por causa dos mandamentos de vocês. Eles chegam para Jesus para dizer para Jesus aqui o seguinte, que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Então, a Bíblia fala que eles tinham que se lavar muitas vezes, se lavar muito, do cotovelo para baixo, lavar muitas vezes antes de comer, lavar jarro, tirar as impurezas, né? Mas eles não tiravam as impurezas de dentro deles. Eles criaram uma lei chamada Corban. O que é Corban? A Bíblia fala assim: honra teu pai e tua mãe, né? Porque é o primeiro mandamento com promessa, inclusive, para que te prolongue os teus dias na terra. O que eles faziam? O dinheiro, honrar pai e mãe significa sustentar. Quando seu pai e sua mãe não conseguir sustentar você, sustente eles, honra eles até o final, né? Ou até o final da vida deles, honra esses homens, o seu pai e sua mãe que cuidam de você. O que eles faziam? Quando eles pegavam o dinheiro que deveriam usar para cuidar dos pais, e dava parte desse dinheiro como oferta na igreja, no templo, né? Como dízimo no templo, e deixava de cuidar dos pais, porque eles falavam assim: não, nós estamos obedecendo à lei do templo, nós estamos entregando dinheiro para o templo. E Jesus fala: olha, vocês estão negligenciando a sua família por causa do templo. E vocês têm que fazer uma coisa e a outra também. Há um texto lá em Mateus que ele vai falar isso, ó: façam uma coisa e a outra também. Não é uma coisa ou a outra. Você tem que cuidar da sua família e cuidar da igreja também. A família e a igreja são duas instituições divinas. São duas instituições, inclusive, que estão sob ataque, né? As famílias, hoje em dia, sofrem muito ataques. Tem muitas ideologias, por exemplo, que estão destruindo famílias, né? Mulheres que são mais masculinizadas, né? A ideologia, por exemplo, feminista, ela coloca a mulher contra o marido, ela coloca a mulher contra os filhos, né? A indústria de feminilização ou desconstrução da figura masculina está transformando os homens em homens mais moles, mais lentos, mais devagar, menos impositivos, menos provedores, mais escorados nas mulheres. Então, está distorcendo os valores familiares. E ao mesmo tem acontecido também nos valores da igreja, né? A igreja hoje em dia, ela é uma instituição divina. Jesus falou: edificarei a minha igreja. Então ela é uma instituição divina, mas a igreja também tem sofrido ataques, né? A igreja também tem passado por alguns ataques que têm diminuído ou diluído o seu poder de influência no mundo. A família, ela prepara o cidadão para o mundo. A família, ela cria normas, dentro da família você aprende normas, aprende convívio social, aprende partilha, aprende a viver em sociedade. A família é a sua primeira sociedade. Quando você cresce, as primeiras pessoas com as quais você lida durante muito tempo é seu pai, sua mãe, seus irmãos. Então ali você aprende muita coisa acerca do bem viver, da ética, da moral e de pautas de costumes que são realmente necessárias para o regulamento da sociedade, o regulamento do ser humano. Deus criou a família para isso, né? E a igreja também, ela serve como regulador da sociedade, né? A igreja também nos ensina ética, moral. A igreja também nos ensina o comportamento de partilha, de irmandade, o comportamento de amor ao próximo. A igreja também tem esse papel. Uma coisa complementa a outra. Uma coisa não é inimiga da outra. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm saído da igreja por causa da família e outras pessoas têm saído da família por causa da igreja, né? Tem pastores que perdem a família porque se dedicam muito ao ministério pastoral, né? E tem famílias que... Tem pessoas que saem da igreja porque querem dedicar tempo exclusivo para sua família. Mas se você criar os seus filhos e a sua família fora da igreja, você pode ter um problema muito sério. Isso é tão sério que em 1 Pedro 3,7 o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: se você não cuidar bem da sua família, da sua esposa, as suas orações são impedidas. Deus não ouve as suas orações, né? E é tão sério que no final de Efésios, Filipenses, tem sempre uma regulamentação para o trato familiar. Você já reparou isso? Vós, marido, ame vossa esposa. Vós, esposa, respeite seu marido. Não irrite seu filho. Filho, obedeça o pai. Fala até para o funcionário obedecer o patrão. Não fala para o patrão não ser um déspota contra o funcionário. Então a igreja tem a regulação da sociedade também. Infelizmente, assim como os fariseus, você tinha duas linhas, uma moderada e uma radical, também na igreja, no setor, no sentido... Na orientação religiosa também você tem religiões e igrejas. No caso, estou falando de igreja porque é o nosso caso.
E igrejas que são mais moderadas, são tradicionais, e igrejas que são mais radicais, igrejas que são mais... Então você tem várias linhas, né? Mas o objetivo final, que é a Bíblia, ele deve ser uma orientação para a regulação da sociedade. Eu ouvi um pastor falando o seguinte, que dízimos e ofertas na igreja devem ser usados somente para cuidar dos órfãos e das viúvas, porque está escrito na Bíblia. Eu acho que foi uma leitura mal feita dele, infelizmente, com todo respeito, mas não é bem assim não. Aquele contexto social ali não tinha ainda era o povo de Israel, e eles não tinham ainda a ideia de cidades, né, de polis. A politização é uma coisa que acontece a partir do Império Romano. Então você tem as compartimentações da politização, né, das cidades. Então as cidades também têm normas para cuidar da sociedade, né? A igreja ela entra nas brechas que o Estado deixa. Quando o Estado não cuida do cidadão, a igreja cuida. Entende? Por exemplo, essa semana na nossa cidade foi inaugurado aí, foi inaugurado aí um setor que vai cuidar de pessoas em situação de rua. Quanto tempo a igreja já faz isso? A igreja tem vários centros de recuperação que procura levar as pessoas para lá para cuidar delas. Agora a prefeitura também, aqui na nossa cidade, já tem também isso. É claro que já tinha antes, mas agora criou mais um órgão para tentar tirar ou viabilizar dar um pouco de dignidade às pessoas que têm situação de rua. Então, a igreja e a família são duas instituições divinas complementares, não divergentes. A divergência que há, o problema que há, é a má administração do cuidado. Nesse caso do texto aqui, eles cuidavam da igreja e estavam abandonando os pais velhos já, sem condições de cuidar deles, né? Então eles pegavam o dinheiro, davam para a igreja, davam para o templo e não cuidavam dos pais. E aí Jesus falou, está tudo errado, vocês têm que cuidar dos seus pais e cuidar da igreja também. As duas coisas têm que ser feitas. Né? Porque as duas coisas são instituições divinas, né? Então, a família e a igreja preparam pessoas para a sociedade, regulam a sociedade, aplicam doutrinas éticas e moral. Nós precisamos das duas instituições, né? Negligenciar a família é pecado. É pecado, mais uma vez eu repito, 1 Pedro 3,7, na oração é impedida quando a família é negligenciada em função da fé, né? Deus é o Deus da família, assim como Ele é o Deus da igreja, né? Não podemos fazer má administração. Tira um tempo, sai com a sua família e visita lugares com a sua família. Aqui em casa nós fazemos questão de tirar férias 2 vezes por ano. No caso, eu divido as férias por causa da divisão das férias que as meninas têm, né? Elas tiram férias em janeiro e em julho. Então eu também divido as férias em janeiro e julho e a gente viaja, desliga o celular, viaja, vamos divertir, vamos andar de bicicleta, vamos nadar em algum lugar. Se você não tem dinheiro para viajar, vai na esquina, sabe? Vai jogar bola, vai jogar futebol com o seu filho no campo. Vai cuidar da sua família, meu irmão. A primeira igreja da sua vida é a sua família. Se você não cuidar da sua família, você não vai conseguir cuidar das coisas de Deus, não. Então, vai cuidar da sua família, para que você possa, assim, então, servir a Deus, né, com alegria. E a família, a igreja não pode ser um peso para os filhos, né? Tem pais que impõem muitas coisas em cima dos filhos, e fica impondo, e eu já vi pastores sofrendo com filhos nas drogas, porque o pai era muito radical na observância da lei, na observância da palavra. Então cuidado com isso, põe o pé no freio, tira um dia, faz o seguinte, se você não consegue fazer isso todo dia, tira um dia na semana para você fazer um culto doméstico. Aqui em casa, todo dia a gente tem um momento de oração, então todo dia a gente lê um texto bíblico. Ontem foi o dia da Sofia ler o texto, a Sofia lê o texto bíblico, cada um de nós faz uma oração e depois vai dormir. Todo dia, você vai precisar de 5 minutos para fazer isso. Mas você está ensinando princípios de fé para seu filho. Você está endossando aquilo que a igreja ensina lá. Você está colaborando para o bom desenvolvimento da sua igreja, para que o Espírito Santo abençoe a sua igreja. Porque muitas vezes, e eu já estou terminando, muitas vezes a gente fala assim, não sei o que aconteceu com meu filho, criei ele na igreja. Como que você criou ele na igreja? Observa bem como você criou ele na igreja. Como é que era a sua vida na igreja? Você passeava com ele? Você dava amor para ele? Você dava atenção para ele? Muitos filhos estão se perdendo dentro de casa por falta de amor e atenção dos pais, que são muito religiosos. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos ajude a encontrar um ponto de equilíbrio para que a gente possa viver bem, tanto na igreja quanto na família. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações. Assim eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, e que Deus abençoe nossas famílias. Mais para frente a gente vai trabalhar um pouco mais sobre esse tema.